Boa tarde a todos. Eu sou Gil Benga e serei o vosso moderador. Sejam bem-vindos ao webinar que visa abordar a temática Boas Práticas de Governança e Abertura de Capital, um tema oportuno, numa altura em que em Angola se fala de governação coerente, responsável e também de capitalização de empresas por via da Bolsa de Valores. Boas práticas de governação, de governança e abertura de capital têm a organização da TEC 21 África e da EMSA, com o apoio da Bodiva, Mundial Seguros, Banco Caixa Angola, Cave Digital. Em representação da Bodiva temos Nivaldo Matias, que é coordenador do Departamento de Desenvolvimento de Mercado. Pelo Banco Caixa Angola temos Sérgio Gaspar, responsável pelas relações com o mercado e investidores. E em representação da Cave Digital, Frederico Prado, gestor de desenvolvimento de negócios. Por razões de força maior, não poderemos contar com a intervenção do Dr. João Segunda, que estaria aqui em representação da Mundial Seguros. Por agora, recebam Kiese Canito, que é Team Leader da TEC 21 África. Kiese, é consigo? Conseguem me ouvir todos? Perfeitamente. Okay. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um webinar promovido pela TEC 21 África e dessa vez em parceria com a MSA. Como disse muito bem o Gil, este tema é um tema bastante pertinente porque nesta altura nós temos o nosso mercado de capitais cada vez mais dinâmico e nós queremos que esse dinamismo se estenda a mais empresas do setor. E é também nosso papel contribuir com webinars, com outros tipos de eventos, para que se possa efetivamente conhecer quais são os contornos da abertura de capital em bolsa. E hoje nós trazemos um tema bastante interessante, que é a questão da relação entre as boas práticas de governação ou de governança e abertura de capital, porque nós sabemos que nós estamos a lidar com stakeholders, investidores, e ao fim e ao cabo eles não estão lá, tal como numa empresa mais de menor porte, em que eu consigo ter o controle total sobre as operações e intervir no momento certo como sócio acionista. Quando eu estou diante de empresas cotadas em bolsas, eu preciso de ter uma estrutura de governança, eu preciso ter accountability para realmente eu garantir que aquilo que eu investi está a ser efetivamente bem gerido. Então, essa importância de nós trazermos esse tema. Mas como nós, TEC 21 África e a MSA, nós também olhamos muito para a questão da tecnologia, nós trouxemos, além da Bodiva, que vai nos falar aqui sobre essa questão de como é que essa estrutura toda do mercado de capitais pode ajudar as empresas a encontrarem alternativas de financiamento. Trouxemos também aqui o Banco Caixa, para nos mostrar efetivamente como é que isso funciona na prática e deixar aqui suas recomendações para outras empresas que querem efetivamente também ir por este caminho. E também, não menos importante, trouxemos a Cave Digital, porque nós estamos na era digital e todo esse processo de criarmos robustez na nossa governança corporativa não pode criar ainda mais burocracia, sob pena de nós não conseguirmos estar aquilo que é a margem dos novos acontecimentos. Então, com base nisso, nós trouxemos esse evento muito para aclarar aquilo que é essa visão dessa relação e como é que a tecnologia também pode dar suporte. Então, sem mais delongas, eu gostaria de desejar boas-vindas, agradecer a Bodiva, agradecer ao Banco Caixa, agradecer à Cave Digital, a Mundial Seguro pelo suporte e pela disponibilidade que demonstraram desde o início em participar nesse evento. E espero que saia daqui conclusões e recomendações muito pertinentes para que outras empresas, não só do setor financeiro, possam abraçar o mercado de capitais e assim, desse modo, dar mais robustez à nossa economia. Agradecemos também a si, Kiese Canito, Team Leader da TEC 21 África, pelas boas-vindas. Já a seguir, pedimos a vossa atenção para a intervenção de Nivaldo Matias, que é o coordenador do Departamento de Desenvolvimento do Mercado da Bodiva, que vai apresentar o painel Jornada para a Abertura de Capital em Bolsa. Por favor, a vossa atenção.
Gil, prezados colegas de painel, muito obrigado pelo convite. É com um enorme prazer que nós, Bodiva, respondemos positivamente a essa iniciativa, assim como outras que temos vindo a ter. No entanto, continuamos essa caminhada, já com alguns resultados, e temos aqui a presença do Banco Caixa, e eu vou dar a oportunidade do Banco Caixa de falar um bocadinho sobre essa oportunidade. No entanto, nós, Bodiva, continuamos a trabalhar no sentido de podermos lançar novos segmentos que possam efetivamente trazer aqui oportunidades e considerações por parte dos potenciais emitentes para financiar aquilo que são as suas atividades. Eu vou, então, dar início a uma pequena apresentação, que espero que não seja muito longa, mas quero realçar o nosso agradecimento por essa participação. Gil, com a tua confirmação, depois gostaria só que dissesses se já conseguem visualizar aquilo que é, portanto, o ecrã. Podes continuar, Nivaldo. Obrigado. Eu vou falar-vos um bocadinho, muito sucintamente, daquilo que é o nosso sistema financeiro, as funções do mercado de capitais, falar-vos dos mercados Bodivas e também dos mercados Bodiva, e depois também falar-vos das fontes, das formas de investimento e de financiamento, assim como aquilo que deverão ser as boas práticas de governança corporativa, e também falar-vos do apoio que a Bodiva tem dado aos potenciais emitentes e falar-vos também aqui dos benefícios que possam existir para as empresas considerarem então o mercado de capitais como uma alternativa. Bem, o sistema financeiro, em suma, tem estado a ser reforçado desde 2014, com a presença da Bodiva, com a presença do mercado de capitais. Outrora tínhamos aqui o setor bancário, que ajudou e muito e apoiou aquilo que era o fluxo, que era a interação dos nossos agentes económicos. Hoje em dia podem também considerar com o mercado de capitais, que é cada vez mais uma certeza, e temos vindo a ter aqui esse tipo de acontecimento, onde nós temos a principal tarefa de disponibilizar um conjunto de ferramentas para a redistribuição e diversificação dos riscos, e é nesse sentido que vamos também lançando aqui outros segmentos para darem aqui algum tipo de opções aos agentes económicos. No entanto, em termos de mercado de capitais, a principal função, uma das principais funções que nós temos é também de proporcionar a disseminação de informação. E nesse sentido, como disse há bocadinho, temos estado bastante ativos, não só nas redes sociais, mas também naquilo que são os nossos encontros com as associações empresariais, com os bancos, nomeadamente as bancas de investimento, para a identificação e preparação destas mesmas empresas, e temos aqui assumido, e temos estado aqui a assumir um papel da função principal do mercado de capitais, que é de proporcionar liquidez com profundidade para esses agentes económicos. Em termos de principais players que nós temos do mercado de capitais, nós temos tido a interação com vários players, nomeadamente com o nosso regulador, com os nossos parceiros, nomeadamente intermediários financeiros, que são os bancos, com os investidores e também com possíveis outros intervenientes que buscam também soluções naquilo que é a praça dos mercados Bodiva. Em termos de histórico, gostava de dizer-vos que nós, desde 2015, temos vindo a marcar passo com alguns acontecimentos significativos. Tivemos no ano de 2015 a primeira negociação de dívida pública em mercado regulamentado. No ano de 2016 tivemos então a criação da nossa Central de Valores Mobiliários, que aproveita a oportunidade para mostrar o interesse e o apetite que tem vindo a crescer, que nós hoje temos sensivelmente cerca de 42 mil contas custódias. Poderíamos ter muito mais, mas isso depois contrabalança com aquilo que são os instrumentos também disponíveis e com a disponibilidade das poupanças dos mais variados potenciais investidores, não é? No ano de 2018 tivemos aqui o primeiro momento de uma emissão privada, uma emissão de obrigações, que foi então do banco Standard Bank, que teve a sua maturidade terminada no mês de dezembro de 2021. No entanto, ainda dentro do ano 2021, tivemos aqui a implementação do novo sistema, não que o anterior não pudesse responder àquilo que eram as necessidades da criação de novos segmentos, mas a Bodiva tomou uma decisão estratégica de renovar esse sistema com um sistema muito mais robusto, muito mais tecnológico e que também pudesse atender aquilo que é vigilância de mercado, que é algo que nos foi exigido pelos parceiros nacionais e internacionais, e essa implementação decorreu de forma perfeita. Hoje em dia nós usamos então a plataforma Capizar,
para negociação em mercado primário e mercado secundário. Em dezembro de 2021, tivemos aqui um marco histórico a partir do programa de privatizações de empresas públicas, ProPriv, onde tivemos então o primeiro leilão em bolsa do Banco BCI, onde o vencedor foi, portanto, o Grupo Carrinho, com o intermediário Banco KEF. No ano de 2022, que decorre, é o ano em que nós atingimos um dos principais marcos e, se calhar, respondemos aqui à ansiedade de alguns investidores, que foi a ativação do segmento de ações, nomeadamente com o Banco BAE e com o Banco Caixa. Poderão acontecer outras, se calhar não dentro deste ano, mas acreditamos que no ano de 2023 poderemos atingir emissões privadas, que é o nosso maior interesse, que é ter emissões privadas, e nesse sentido, eu vou falar um bocadinho mais à frente dos novos segmentos também que nós poderemos lançar, sendo que para este ano, e precisamente no dia 21 deste mês de outubro, nós iremos lançar o segmento de pequenas e médias empresas dentro do mercado de balcão organizado, um segmento que vem precisamente trazer mais opções para aquilo que é a fonte de financiamento para as pequenas e médias empresas, sendo que existem aqui algumas mudanças, ou seja, tentamos procurar num trabalho conjunto com os nossos parceiros, nomeadamente os bancos intermediários financeiros, INAPEM, e também com algumas empresas de consultoria e auditoria, para tentarmos perceber quais eram as maiores barreiras para que as pequenas e médias empresas pudessem encontrar, e identificamos uma que tem a ver com o custo de auditoria, que é um serviço ainda caro, e então conseguimos definir junto do próprio regulador, com uma recomendação muito bem definida, que um auditor, na pessoa singular, poderia então fazer auditoria, ou poderá fazer então auditoria de uma pequena e média empresa, para que ela possa ter as suas contas auditadas, pelo menos no último exercício, para que possa então fazer face a um dos principais requisitos, que é a apresentação de um relatório de contas auditado e também publicado. E nesse sentido, nós no dia 21 poderemos aqui apresentar ao mercado mais esta possibilidade, com a abertura deste segmento dentro das nossas praças, dentro dos nossos mercados Bodiva. No entanto, tivemos já também disponível neste ano o mercado de RIPOS, que vem também ajudar a trazer aqui mais liquidez para os próprios bancos. Temos ativo também, e ativamos também este ano, o mercado de unidades de participação. Então, nós estamos aqui a caminhar para que possam existir mais opções, mais segmentos, onde os intermediários financeiros poderão procurar os mais variados instrumentos que atendem para aquilo que é a necessidade não só mundial, mas sobretudo nacional, e nesse sentido a Bodiva também tem procurado lançar um segmento que tem tido muita tendência mundial, que é o segmento de ESG, virado para as questões ambientais, sociais e de governança, que é o tema aqui deste encontro. E a nossa ideia aqui principal é efetivamente adotar aqui alguns princípios e ESG nos requisitos de admissão dos nossos mercados. E nós, Bodiva, também internamente, e mais à frente poderei falar um bocadinho mais sobre isso, também temos procurado estar atentos a este novo veículo, que também proporciona maior transparência, maior regularidade e maior governança corporativa. Entretanto, o que eu gostava de dizer é que muitas outras bolsas recentemente também trabalharam neste sentido, nomeadamente com a NSI, que tem vindo a desenvolver alguns projetos também ligados ao ESG, nomeadamente bibliotecas orientadas, webinars, relatórios, eventos, ativos naturais, classe de ativos sustentáveis que permitem então investir na preservação e transformação da terra. Temos a London Stock Exchange, que é na verdade uma parceira ativa naquilo que é a atividade da Bodiva, que atualmente foi vendida então para o grupo Euronext, e também temos aqui um exemplo naquilo que é a sua atividade dentro das principais práticas internacionais sobre o ESG. Então a Bodiva também tem acompanhado, e nossos segmentos acompanham aquilo que é a tendência nacional e sobretudo internacional, com algum tipo de reputação, e também aproveito a oportunidade de dizer que a própria Bodiva faz parte do grupo das bolsas da África Austral, onde também tem aqui seguido algumas recomendações, nomeadamente no que toca à inclusão financeira e também esse aspecto da questão da ESG, portanto, de questões ambientais, sociais e corporativas. Dentro do
Bodiva, em termos de investimento, são todos aqueles que dentro das telecomunicações, do oil and gas, finanças, seguros, transportes, que poderão, portanto, chegar por parte do próprio IVA, no programa de privatizações. No entanto, nós, como disse há bocadinho, nós continuamos a procurar emissões privadas, também ligadas dentro deste setor, e temos a indicação que de muitas empresas de grande dimensão que estão interessadas em juntar-se ao mercado de capitais para poderem equilibrar a sua fonte de financiamento. E, como disse, nós acreditamos que o ano de 2023 poderá trazer a primeira emissão privada, ou seja, a primeira abertura de capital de uma empresa privada. No entanto, temos aqui a indicação de algumas empresas, nomeadamente o Banco Atlântico, a Somoi, do lado do próprio Estado temos a Sonagalp, a TV Cabo, a CREP e outras que poderão continuam a olhar atentamente e a preparar-se em termos de requisitos para poderem então estar em condições de apresentar as suas condições de oferta. Em termos destes mesmos requisitos, os principais requisitos para a emissão de ações estão determinados naquilo que será a atividade da própria empresa em 3 anos, a dispersão mínima de 5 anos, a capitalização não inferior a 500 milhões de kwanzas, a apresentação do prospecto completo, sendo que o prospecto completo será então uma demonstração daquilo que é o conteúdo da empresa, ou seja, uma radiografia à própria condição da empresa relativamente ao passado, ao presente e ao futuro, apresentando então uma estratégia bem definida, apresentando a sua equipa de gestão para, portanto, apresentar aquilo para apresentar aos potenciais investidores para que eles possam conhecer a empresa, perceber onde é que elas poderão investir e então logo então tomar uma decisão. Para as obrigações, nós temos um requisito mínimo que é a emissão ser num valor mínimo de 60 milhões de kwanzas, na mesma apresentação de um prospecto completo, como disse há bocadinho, a questão da sendo que no último ano ela tem mesmo de ser auditada e tem que apresentar esse relatório de contas dos últimos 3 anos. Em termos de segmento, como disse há bocadinho, nós no dia 21 vamos lançar um segmento e isso toca muito na questão da inclusão financeira, onde vamos permitir que as pequenas e médias empresas, como disse há bocado, tenham então a possibilidade de também considerar o mercado de capitais. Isso é muito importante porque cerca de 80% a 90% daquilo que é a produção interna de um país conta muito com um fator das pequenas e médias empresas, não só naquilo que é a sua produção, mas sobretudo também na questão da empregabilidade. Então nós tínhamos efetivamente de criar espaço e percebemos aqui as dificuldades das empresas, ainda assim digo que não poderíamos desvirtuar aquilo que é o contexto dos requisitos, porque o contexto de mercado de capitais é de facto a apresentação, o rigor e a transparência que vou falar-vos um bocadinho mais da frente, que as empresas devem dispor para poderem então estar presentes naquilo que é a praça de uma bolsa, né? Em termos de caminho, as empresas para poderem efetivamente estar mais ligadas a um processo de estruturação de uma operação e têm que considerar um tempo mínimo, um tempo mínimo que varia entre 9 meses a 1 ano, dependendo muito daquilo que é a sua organização, dependendo muito daquilo que é a sua forma de estar. Então ela poderá reduzir esse tempo se considerar aqui um esforço das equipas, que nomeadamente numa primeira fase terá de contratar aquilo que é o intermediário financeiro para serviços de assessoria jurídica e financeira, realizar aqui um due diligence, fazer uma avaliação da empresa, eventualmente perceber se a empresa tem a necessidade de reestruturar o seu corpo societário ou não, e logo depois seguir então para os outros passos, como a definição da dimensão do escopo da própria emissão, a elaboração do prospecto, fazer então esse registro junto da CMC para aprovação, publicação, o roadshow, a recolha das intenções. Então esse processo poderá levar entre 9 meses a 1 ano, né? Como disse, quanto mais a empresa estiver organizada, melhor poderá ser a quantificação do tempo, né? Naquilo que é a redução e naquilo que é a intenção da própria empresa. Olhando para aqui para a questão da boa prática de governança, nós aqui estaríamos a falar necessariamente num aspecto cultural, né? Entrando um bocadinho mais para este tema, nós estamos aqui hoje chamados a
a participar neste webinar. Então, para as empresas angolanas, algumas delas, sobretudo de maior dimensão, já começam a olhar para esse aspecto, para aquilo que é a questão do ESG, olhando para questões ambientais, sociais e, sobretudo, de governança, mas é no lado da governança que, eventualmente, poderão estar os maiores temas, não é? E esse aspecto, de facto, é um aspecto que pode levar muito tempo, não é? E é preciso que as pessoas e as empresas tratem aquilo que é informação, aquilo que é o componente principal do controlo dos recursos das próprias empresas de forma transparente, com capacidade ou com uma prática anticorrupção, fazer com que existam, por exemplo, canais de denúncias e ter aqui uma conduta mesmo corporativa, não é? E chamando mais atenção para aquilo que é a parte da própria governança, é olhar para aquilo que é o papel da própria transparência, não é? E a transparência, efetivamente, não pode ficar apenas com aquilo que é exigido legalmente. Essa transparência deve ir um bocadinho mais à frente, relativamente àquilo que é a própria exigência, para que haja conforto. E para uma empresa estar em bolsa, efetivamente, essa transparência deve estar no nível máximo ou ultrapassar, por vezes, esse nível máximo, porque só com essa capacidade de transparência é que, efetivamente, o investidor, e sobretudo aqueles investidores de maior capital, têm confiança de investir, têm confiança para investir, né, nestas empresas, e eles próprios vão conseguir perceber aquilo que é a forma de estar desta mesma empresa e tomar a decisão de investimento. Estes 4 pontos principais, estes pilares principais que temos aqui dispostos nesse slide, da transparência, da responsabilidade corporativa, da equidade e da própria prestação de contas, que é um tema também muito importante, toca efetivamente naquilo que é o lado cultural do país e de algumas pessoas, não é? Efetivamente há conhecimento por parte de algumas pessoas da necessidade da apresentação, da disposição das empresas nesses aspectos, mas por uma estranha razão as empresas, as pessoas acabam por não olhar tanto. Ainda ontem participava num evento e alguém dizia-me que o Estado tinha que continuar a apoiar as empresas para elas se estruturarem para determinadas operações. E a minha primeira questão foi, mas então o Estado, para poder controlar, para um indivíduo, um gestor, um acionista, o que for, controlar a sua atividade, o Estado ainda tem que apoiar? Bem, são questões que ficam e que efetivamente devem ser mudadas no aspecto comportamental para que efetivamente comecemos a olhar para aquilo que pode resultar se as pessoas, se as empresas cumprirem com estes 4 pilares fundamentais, não é? E poderão ter benefícios significativos naquilo que é o fortalecimento do próprio compliance, na valorização da imagem da empresa, na atração, no interesse dos potenciais investidores e no aumento do próprio valor de mercado da própria empresa, não é? E isso é algo que está intrínseco e que eu acredito que as empresas, relativamente àquilo que é o contexto diferente económico ou financeiro do país, já começam a olhar, porque efetivamente começam a considerar o mercado de capitais e sabem que o caminho é este, e nós, Bodiva, nós, CMC, se me permitirem, não conseguimos desvirtuar as regras, porque senão podemos ter uma bolsa completamente diferente às outras que nós, ao fim do dia, queremos seguir, não é? No seu comportamento, nas emissões que existem nessas mesmas empresas, nessas mesmas bolsas, para que nós possamos um dia também dizer, olha, temos X empresas cotadas com muita qualidade, que têm capital não só nacional e estrangeiro nas empresas que estarão lá cotadas, mas que efetivamente precisamos do apoio de toda a sociedade para que efetivamente possamos preencher os espaços ou os segmentos com vários instrumentos que possam então financiar e ajudar a atividade destas mesmas empresas, não é? Em termos de participantes de uma abertura de capital, nós temos aqui um leque de equipas, nomeadamente os assessores financeiros, dos próprios intermediários, advogados, acionistas. Estamos a falar aqui de um conjunto de pessoas e de equipas que devem estar alinhadas naquilo que é a capacidade de reduzir conflitos, na capacidade de proteger a imagem da própria empresa e de maximizar o valor da própria operação. Então, existem aqui um conjunto de fatores que precisam dessa sinergia para que efetivamente as emissões possam ter algum tipo de sucesso. Em termos de benefícios, nós, Bodiva, ao longo do ano passado e se calhar dos últimos 2 anos, tentamos fazer muitos estudos, sobretudo no aspecto fiscal, porque nós hoje percebemos que o custo de uma emissão ainda é significativo. No entanto, percebemos que poderia haver aqui um espaço para alguns benefícios fiscais,
Nós tentamos muito um tipo de benefício, que era o benefício que tocava no aspecto da redução do imposto industrial. Porquê? Porque nós, efetivamente, diante dos estudos que fomos fazendo e dos benchmarks que fomos fazendo, fomos percebendo que, sobretudo na região africana, havia um conceito de, para o início, para o lançamento do próprio segmento de ações, muitos países definiram que poderia haver então uma redução fiscal no âmbito do imposto industrial, nem que fosse 2, 3% para os primeiros 2, 3 anos, para que as empresas pudessem efetivamente compensar os custos iniciais que tinham tido com a emissão. Não é? No entanto, isso não foi acolhido. Vamos ver se no futuro próximo poderemos ter aqui alguma possibilidade de redução no imposto industrial. No entanto, já dentro do âmbito do Código de Benefícios Fiscais publicado este ano, nós temos aqui a possibilidade, em caso de dividendos para uma empresa que esteja dentro do mercado regulamentado, a possibilidade então da redução do pagamento de IAC em caso de dividendos, que seria na ordem de um corte de 50%, ou seja, para uma empresa que estiver fora do mercado e tiver dividendos, os seus acionistas teriam que pagar 10% de imposto, não é? Sobre o IAC, sobre os seus rendimentos. No entanto, caso estejam dentro do mercado de capitais, poderão então pagar essa metade, pagar apenas 5% daquilo que é o imposto. No entanto, existe um outro imposto que tem a ver com a isenção do próprio IAC para acionistas que tenham um capital social dentro de uma empresa durante o período de um ano, de 25% poderão estar então isentos do pagamento do IAC. Então, estes dois benefícios tocam efetivamente naquilo que é a gestão financeira do acionista e que pode eventualmente compensar caso o acionista esteja dentro do mercado. Em termos de benefícios, para uma empresa que esteja em bolsa, ela ganha outro tipo de visibilidade, ela ganha mais valor, ela tem eventualmente uma maior eficiência associada à necessidade de gerar resultados e remunerar até os próprios investidores, tem ali a componente da transparência e das melhores práticas naquilo que é a sua atividade, naquilo que é a sua apresentação ao mercado, e isso poderá atrair não só os investidores nacionais, mas sobretudo também os investidores internacionais que têm possivelmente uma diferença de capital mais disponível. Não sei, podemos ter aqui para dívida pública, né? A questão que fica é, caso existissem na altura mais instrumentos, eventualmente este mesmo investidor poderia diversificar o seu investimento, né? Em vez de colocar tudo na dívida pública. No entanto, o que eu recomendo é que, o que nós acreditamos é que efetivamente poderemos ter esse cenário acontecer mais vezes, e esperamos que os investidores internacionais estejam atentos e estão atentos naquilo que é a nossa interação, naquilo que é a nossa comunicação com o mercado e com parceiros internacionais, nossa liderança financeira. Motiva. Temos aqui alguns identificados, eventualmente poderão existir outros, mas um dos principais desafios é efetivamente de empresas para o mercado. E atrair empresas para o mercado, efetivamente, nós temos programas de identificação e empresas que possam aceder a esse financiamento, fazendo com que elas conheçam as condições necessárias para poderem estar presentes na nossa prática. E, nesse sentido, nós, Bodiva, temos tido, como disse, interações com os intermediários financeiros, com os bancos, com as bancas de investimento, com associações empresariais, no sentido de poder explotar o máximo de informação para que essas empresas efetivamente possam perceber o caminho e iniciar essa preparação para que efetivamente no curto e médio prazo possam tomar uma decisão então de equilibrar a sua fonte de financiamento também dentro do mercado de capitais, não é? Em termos de literacia, nós temos muito próximos do universidade, onde nós dividimos os grupos que tiveram aqui, por acaso, nos escritórios da Bodiva, perceberam a dinâmica operativa da Bodiva, perceberam aqui os mecanismos não só de investimento, mas também de financiamento, e que efetivamente acreditamos nós que cada um deles atingir aqui alguma fase mais adulta,
ou mesmo de ideias, poderão eventualmente, e têm hoje, a partir do dia 21, poderão ter a oportunidade também com uma pequena e média empresa, trabalhá-la para que ela possa efetivamente fazer face aos requisitos e, quiçá, então também considerar o mercado de capitais. Não é? Em termos de novos mercados, como eu já vos disse há bocadinho, nós estamos a pensar no segmento de ESG, que é muito importante e que segue uma tendência mundial, mas também estamos a pensar aqui no mercado de cobertura de risco, não é? No sentido de poder mitigar aqui o risco da taxa de juros, da taxa de câmbio. Estamos também a pensar no segmento da negociação de ativos imobiliários, muitos deles sem algum tipo de uso social ou económico, mas a ideia é que nós tenhamos aqui os fundos cotados e que possam negociar aqui as unidades de participação. Então são algumas ideias que nós temos. Outra ideia principal que nós temos vindo a desenvolver é efetivamente a possibilidade também de termos um mercado de mercadorias, com a negociação daquilo que será a nossa produção interna. Falo essencialmente de produtos agrícolas que possam ser negociados em bolsa também. Então são essas as pequenas ideias ou grandes ideias que nós temos vindo a desenvolver, no sentido de trazer não só informação, mas também trazer disponibilidade de segmentos para que as pessoas, as empresas nesse caso, poderem então considerar e emitir um instrumento ligado a cada um desses segmentos. Em termos de apoio, como já disse, para não nos amassar muito, nós temos aqui uma equipa completamente fora da cadeia da administração, de gestão, de diretores, de técnicos, sempre disponíveis para participação em eventos, para encontros bilaterais, para explicarmos toda a operativa, toda a parte regulamentar que nós temos, para que as empresas possam efetivamente tomar uma decisão. E estamos e estaremos sempre disponíveis a participar em eventos para podermos então. E por isso é que também temos aqui um programa de capacitação, que é efetivamente um programa que acontece anualmente, que é o Investor Readiness Program, que é um programa que por acaso vai começar a próxima semana, desculpem, e que trata de alguns temas principais para que o próprio acionista, o próprio gestor, possa ajudar a empresa a tomar uma decisão, não é? E ele fala essencialmente de questões de estratégia, questões de responsabilidade social, de governança corporativa, de plano de negócios, como é que esse plano de negócios deve ser estruturado. Fala aqui de um equity story também, como é que a história pode ser montada para o próprio mercado. E são esses aspectos que nós trouxemos, e para esses aspectos nós trouxemos pessoas com alguma maturidade e com algum tratamento na área de bolsa, e esse programa é feito em estreita relação com a London Stock Exchange, que nos permite ter aqui também 2, 3 pessoas com essa experiência que vai, portanto, fazer parte dessa formação. Como disse, essa formação é uma formação anual, é apenas para Luanda, mas nós, Bodiva, estamos a pensar em estendê-la também para as províncias, para que efetivamente os intervenientes das outras províncias, as áreas empresariais e investidores também possam ter a possibilidade de participar neste evento de capacitação, não é, que vai trazer aqui algumas ideias para que as empresas possam sonhar e tomar a decisão que eu tanto espero que tomem. Não é? Em suma, a Bodiva é essa plataforma que vai facilitar de forma segura e transparente, que vai permitir oportunidade também para quem eventualmente já tenha recebido algum título. Isso falo essencialmente de títulos atrasados, que vai permitir gerar liquidez, colocando no mercado secundário uma ordem de venda, e vai trazer também aqui a possibilidade de existir aqui um pool maior de liquidez para que efetivamente esse negócio possa ser feito, não é? E a parte principal, como já referenciei há bocadinho, é que o investidor estrangeiro também tem essa possibilidade de poder então também participar, não é? Então isso é muito importante. E nós, para terminar muito rapidamente, temos aqui a parte dos benefícios fiscais, que para já foram aqueles que eu vos apresentei, mas, no entanto, o maior benefício é mesmo a reputação, é mesmo a capacidade que a empresa poderá ter dentro do mercado Bodiva para se poder financiar. Então, eu termino esta pequena apresentação e coloco-me no inteiro dispor mais para o fim do encontro, e quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade pela participação da Bodiva, e estamos aqui claramente para reforçar, e não para competir necessariamente com o setor bancário, mas para complementar
o sistema financeiro e criar aqui mais opções, tanto de investimento como de financiamento. Muito obrigado. Obrigado, Nivaldo Matias. Para quem só agora se juntou a nós, Nivaldo Matias está aqui em representação da Bodiva e apresentou-nos o painel que fala em perspectiva aquilo que é a visão da Bodiva, portanto, o painel sobre jornada para abertura de capital em Bolsa. Nós vamos continuar e, na sequência, acompanharemos o painel sobre o impacto da governação corporativa para o sucesso em IPOs. Assim sendo, portanto, vamos dar agora a palavra ao Frederico Prado, que vem em representação da CAV Digital, e com o tema governança corporativa na era digital, flexibilidade e agilidade. E logo a seguir, sim, vamos ter o Sérgio pelo Banco Caixa Angola. Muito obrigado, Gil. Eu quero agradecer em nome da CAV Digital, a Tech 21 África, pelo convite para participarmos deste webinar de um tema tão relevante como esse. Agradeço também pela essa audiência fantástica e aos nossos colegas de webinar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a tecnologia aplicada à governança e vamos apresentar o Smart Governance, produto com 20 anos de mercado, que se encontra em funcionamento em mais de metade dos bancos de Portugal, além de uma grande presença na África, onde podemos referenciar o BFA, o BAI, BCI, BI e BCA de Cabo Verde. Para dar um contexto, em 2020 tivemos um ponto de inflexão mundial nos avanços tecnológicos com a chegada da pandemia, onde tudo mudou. Seja a forma como nós nos relacionamos e a forma como nós trabalhamos. Neste cenário de grandes incertezas, apenas as corporações ágeis e dinâmicas vão sobreviver. A única certeza é a falta de certeza. Assim, um bom governo das sociedades representa um desafio para o Conselho de Administração e para os seus gestores de topo, pois estes estão sempre, diariamente expostos a riscos e também a novas oportunidades. Se torna fundamental para o processo deliberativo tradicional incorporar e acompanhar as práticas trazidas pelos avanços tecnológicos. Aqui eu vou mencionar alguns pontos sobre a liderança digitalizada, né? Ela simplifica a tomada de decisão, ela agiliza o processo de trabalho, ela permite a total colaboração entre equipes distintas, novos formatos de reuniões surgem, facilita demais a burocracia, melhora a eficiência, permite o acesso à informação relevante a partir de qualquer parte do mundo, através de um portátil ou através do iPad, como nós vamos demonstrar aqui hoje no produto Smart Governance. Tarefas administrativas que antes demoravam dias, demoravam horas, agora podem ser feitas em questões de minutos. Assim, desta forma, os líderes podem trabalhar de maneira mais eficaz e mais rápida, com processos mais eficientes. Assim, consegue-se um bom governo da sociedade, colocando-se à frente da concorrência. Eu acredito que a gente vai, ao longo dessa demonstração, demonstrar na prática os pontos, esses pequenos pontos abordados por mim. Eu vou passar a palavra agora ao fundador e o CEO da CAV Digital, o senhor Pedro Serrano, que vai apresentar o conceito e uma demonstração do Smart Governance. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Muito boa tarde a todos, como estão? O meu ecrã já está partilhado? Já sim, já temos. Ok, muito obrigado. Então acredito que já vem o astronauta. Nós preparámos aqui uma curta apresentação para partilhar convosco hoje. Eu tenho aqui uns 3 ou 4 slides introdutórios só para dar contexto e depois o resto do tempo que estarei convosco irei literalmente contar-vos uma história em cima de Smart Governance. E o que é isto de Smart Governance? Estamos a falar de um produto de software que se destina a grandes organizações e que procura ajudar estas grandes organizações a vencerem alguns desafios que irei elencar. Estão aqui alguns exemplos de clientes que utilizam o nosso produto, tanto no setor financeiro, como no setor público, como noutros setores das diversas indústrias, não é? Não estão aqui todos, mas ficam aqui algumas referências a título de exemplo.
onde também podem encontrar aqui algumas referências, por exemplo, em Angola, Moçambique e Cabo Verde. E aquilo que nós fazemos é ajudar estas organizações a vencer este tipo de desafios. Nós acreditamos que uma organização que continua a operar com práticas de governance que podem ser modernizadas vai continuar a sofrer impactos na sua agilidade. Ninguém está a medir quanto é que isto custa à organização, mas só no tempo e no esforço das pessoas que estão associadas a estes processos, a organização está a sangrar todas as semanas. Mas podemos também olhar para coisas como o custo de oportunidade, o risco operacional, o risco compliance, a própria liderança olhar para baixo e as estruturas que governam não lhe serem transparentes, não ser óbvio o que está a acontecer abaixo de si. E, alguns no tempo, nós achámos que podíamos fazer alguma coisa quanto a isto e criámos este produto, criámos o Smart Governance, que procura ajudar uma grande organização a implementar e a modernizar o seu ecossistema de tomada de decisão formal. E por ecossistema de tomada de decisão formal, entenda-se não só aquelas hierarquias de topo que participam nestes processos de decisão formal, mas também as diversas estruturas de governance, os diversos comitês, comissões e conselhos que constituem a nossa framework de governance da nossa organização. Para além disso, ainda suportamos cenários mais complexos quando estamos perante um grupo de empresas onde temos a casa-mãe e as diversas organizações do grupo. Para dar aqui um exemplo mais prático, nós genericamente chamamos proposta a tudo o que seja submetido a decisão, e então o autor da proposta pode construir a proposta digitalmente e centralmente já no Smart Governance, está-se a propor algo, daí o termo proposta. Eu posso recrutar uma equipa de pessoas para vir trabalhar ombro a ombro comigo a construir a minha proposta, inclusive em cenários de coedição, e depois, quando finalmente sinto que estou pronto para submeter para aprovação, submeto isto na cadeia hierárquica, não é? Na cadeia de comando, dentro da minha organização. Aqui, neste caso, eu reportaria a uma diretora de primeira linha. Essa pessoa, depois de analisar a proposta, ainda podia querer pedir um parecer, por exemplo, pedir um parecer jurídico ou perguntar ao financeiro se há dinheiro para fazer isto. E depois a proposta continuaria a escalar dentro da organização até chegar, neste meu exemplo, a um membro da comissão executiva que tenha a responsabilidade sobre este pelour, sobre esta área da organização. Esta pessoa, se estiver ok também com a proposta, submete a proposta para agendamento, o secretariado vai constituir agenda com as diversas propostas que são recepcionadas, e depois, quando tem a agenda pronta, carrega num botão e a agenda é distribuída automaticamente para os membros da nossa comissão executiva. Saltando no tempo para o dia da reunião, a própria reunião decorre também com recurso, a reunião da Comissão Executiva decorre também com recurso ao Smart Governance, fazendo parte deste processo e possibilitando que os membros estejam a participar na reunião e a consultar a agenda e a documentação diretamente no seu dispositivo, seja no seu tablet ou no seu portátil, por exemplo. No final da reunião, quem está a secretariar a reunião carrega num botão e a minuta data é gerada automaticamente, e depois, sendo que é um documento Word ainda trabalhável pela equipa de secretariado, caso exista essa necessidade, e depois, para cada uma destas propostas que obteve uma decisão, podemos tratar de fazer o encaminhamento para execução, seja para o autor ou para qualquer outro utilizador, para qualquer outra pessoa na organização a quem faça sentido atribuirmos a responsabilidade por fazer acontecer isto que acabamos de decidir. Com isto, nós conseguimos imaginar as diversas estruturas hierárquicas a submeterem propostas, umas que podem ficar decididas ao nível em determinado nível hierárquico, porque a pessoa tem delegação de competências para o efeito e pode decidir aquele assunto e acabou, e outras que não, que são quentes demais ou complexas demais e que têm que escalar até uma estrutura de governance, como aqui no meu exemplo a Comissão Executiva, para obterem decisão. E mesmo este órgão pode ter a necessidade de submeter a outro. Por exemplo, imaginem um cenário de uma proposta que foi a Comissão Executiva e que depois houve a necessidade de escalar a Conselho de Administração. E esta também é a visão que vos queremos aqui deixar, de que todo este ecossistema de tomada de decisão, composto pelas nossas hierarquias que participam em aprovações formais, não é? Em decisões, na formalização, bem como os diversos comitês, comissões e conselhos, podem estar a viver e a acontecer no nosso Smart Governance. E com isto, não só estamos a entregar
ferramenta às pessoas que trabalham estes processos para os trabalharem e colaborarem sobre eles, mas também a capturar estes processos para que a organização faça retenção de conhecimento, não é? Como é que se decidiu, porque é que se decidiu, quem é que participou na decisão, e assim estarmos também a aumentar a resiliência da organização até para situações tão simples como a própria rotatividade que as pessoas vão tendo dentro da organização. Por fim, suportamos os tais cenários multi-organizacionais, onde eu posso ter o ecossistema de tomada de decisão de cada uma destas organizações e depois um ecossistema macro, mais alargado, que as relaciona, o que possibilita que eu tenha, por exemplo, uma proposta a ser iniciada, alguns numa hierarquia da empresa C, que sobe até à sua liderança e da sua liderança vem à liderança da casa-mãe. Por exemplo, temos vários clientes a funcionarem também neste modelo. Posto isto, eu vou passar para uma demonstração prática. Ok, fechar aqui o PowerPoint. E a nossa história começa com o Miguel Candando. O BFC Angola, tanto quanto sabemos, não existe. Foi um banco de exemplo que nós criámos. A sigla BFC quer dizer literalmente Banco Faz de Conta. Ok? E o Miguel é o equivalente àquele primeiro proponente na minha apresentação anterior. Isto é uma entrada típica de Smart Governance. Eu aqui consigo ver as reuniões de comissão executiva que estão agendadas e do lado direito consigo também ver as tarefas de trabalho que estão atribuídas ao meu utilizador, ao Miguel. Pronto, o Miguel, como não é membro nem secretaria, a comissão executiva não consegue aceder às reuniões da comissão executiva, naturalmente, mas é importante que tenha noção das datas para se poder alinhar com os ciclos de tomada de decisão e submeter as propostas a tempo de serem incluídas na agenda desta comissão executiva. Pronto, eu vou criar aqui uma proposta para ilustrar aqui um pouco um cenário. Pronto, eu aqui posso pôr, por exemplo, faz de conta que o Miguel era de sistemas de informação, por exemplo, aquisição de sistema XPTO, versão 15, faz de conta. Fazer aqui uns copy-paste só para apressarmos isto, o meu sumário executivo, blá, 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 blá. Os temas, pronto, eu aqui neste exemplo colocámos aqui alguns temas a título de exemplo. Isto é uma coisa que também que varia de cliente para cliente. E aqui no meu ambiente de demonstração eu até tenho mais uns campos que fui criando que servem perfeitamente para mostrar que é possível termos mais campos. Ao carregar em guardar, ele vai aprovisionar-me esta proposta que neste momento é apenas um rascunho e apenas o Miguel ainda é o único que tem acesso à proposta nesta fase. Ok? Mas começando aqui por baixo, nós conseguimos ver que temos a cronologia em escala diária e em escala semanal com o ciclo de vida da nossa proposta, ou seja, cada passinho que esta proposta agora for dando dentro da organização vai ficando aqui registado, o que quer dizer que já estamos não só a fazer a retenção do conhecimento no que toca ao ciclo de vida desta proposta, não é? Ao percurso que a proposta faz, mas também a garantir que passamos a poder contar com uma trilha de auditoria, isso como valor para a organização. Na perspectiva do indivíduo, do Miguel, imaginem que ele trabalhou nesta proposta, submeteu isto para aprovação, foi 2 semanas de férias, quando volta só precisa de olhar para a cronologia para perceber até onde é que a proposta já foi dentro da organização. Também conseguimos ver esta mesma informação em listagem agrupada por dias, agora naturalmente que ainda só temos o evento da criação, porque acabámos de criar a nossa proposta. Aqui na área de documentos, conseguimos ver que ele já criou o documento de sumário executivo com base no template que configuramos neste exemplo. Não é o template em si que vos quero mostrar. Aqui o que interessa mesmo é que quando configuramos este template, nós dissemos quais eram os campos que queríamos que fossem sincronizados e ele criou logo o documento já preenchido automaticamente. Isto é um documento Word que ainda pode ser trabalhado caso exista essa necessidade. E para além disso, seria natural que eu pudesse necessitar de colocar aqui mais anexos, e então posso selecionar um conjunto de fecheiros no meu computador, arrastar para dentro da minha proposta e ele trata de fazer o upload. Pronto, e então neste momento já tenho o sumário executivo e 3 fecheiros PDF como anexos.
O que é que eu posso fazer mais nesta minha proposta, que neste momento ainda é apenas um rascunho? Eu já posso dar conhecimento da proposta a outras pessoas na organização, posso também recrutar a tal equipa de pessoas que vai trabalhar ombro a ombro comigo a construir esta proposta e posso também lançar pedidos de parecer ou contributo formal. Imaginem, como eu disse há pouco, por exemplo, que eu quero pedir um parecer jurídico. Okay? E neste caso ele lança mesmo o fluxo de trabalho, atribui mesmo uma tarefa à pessoa para quem enviarmos o pedido e depois a resposta também fica formalmente exibida aqui no histórico da nossa proposta. A partir do momento em que eu esteja pronto para submeter isto para aprovação, eu posso escolher uma unidade orgânica, que no caso deste exemplo nós temos aqui várias configuradas, mas como o Miguel só pertence à DSI e não pode participar em mais nenhuma, apenas vê a DSI, vamos selecionar esta e vamos numerar a proposta. Isto vai transitar a nossa proposta de um estado de rascunho para um estado oficial, atribui-lhe uma numeração, um número único, ok? Se, no caso desta unidade orgânica da DSI, se houvessem controllers administrativos configurados, estas pessoas também ganhavam agora permissões de leitura para poderem consultar a proposta. Imaginem, por exemplo, o secretário de direção, por exemplo, passou a estar disponível a submissão para a aprovação, já lá vamos. Ele veio novamente sincronizar o documento sumário executivo agora também com o número e na cronologia conseguimos ver que temos aqui mais um evento registado, que foi o ato de numerarmos a proposta. Então agora vamos tratar de submeter isto para a aprovação e a próxima pessoa na cadeia de comando é o Marco. Depois do Marco temos a Carolina, que é a vogal, é administradora, ok? E depois temos o Pedro, que é o presidente da nossa comissão executiva. Então vamos submeter ao Marco e com isso ficamos com a indicação de que está um fluxo de trabalho em curso e se formos consultar a timeline também vamos conseguir ver que temos cá o evento do que acabamos de fazer, da submissão que fizemos ao Marco. Antes de passarmos ao Marco, queria só fazer aqui um apontamento adicional, que é, imaginem que o Miguel dormia sobre o assunto e no dia a seguir acordava, esqueci-me de anexar qualquer coisa. Pronto, o Miguel ainda vai poder vir aqui cancelar o fluxo, caso o Marco não tenha ainda feito a tarefa do lado dele, e assim retornar a proposta a si, fazer a alteração que pretende e voltar a submeter para superior. Pronto. Então vamos passar ao próximo utilizador, vamos passar ao Marco. O Marco é o diretor do Miguel, ok? E atualizando aqui a página do lado do Marco, ele vai ter mais uma tarefa, tinha uma, passou a ter duas, e para além disso, se fosse o utilizador a sério, também receberia uma notificação no seu e-mail, ou seja, sempre que há uma tarefa, há uma notificação para o e-mail da pessoa a notificar a pessoa de que tem uma tarefa nova. Entrando aqui na sua lista de tarefas, conseguimos ver a nossa proposta, podemos ir consultar a proposta e depois ou devolvemos de volta para o Miguel a pedir alterações, ou continuamos a escalar isto na cadeia de comando para a próxima pessoa, na hierarquia, ou, porque eu optei por não restringir isto neste exemplo que aqui fiz, posso entender que cai na minha delegação de competências e simplesmente aprovo ou rejeito. Mas até podia ser o caso de eu ter definido uma regra condicional, onde dizia algo como, se o campo valor for maior do que X, não deixe o Marco aprovar, só pode submeter para superior. Se for abaixo, já pode aprovar, por exemplo. Mas vamos assumir que isto é uma coisa que queremos levar à Comissão Executiva, então vou continuar a submeter isto para superior, a escalar isto. Como eu não preenchi nenhum texto, ele sugere-me um texto automaticamente, tem parecer favorável, submeto para aprovação superior. Ok, vamos usar. E a próxima pessoa é a nossa administradora, a Carolina. Ok, e depois aqui o Marco poderia continuar com as suas restantes tarefas. Passando para o perfil da administradora, só fazer aqui um pouco mais de zoom, se calhar vê-se melhor assim. Atualizando aqui do lado da administradora, também recebe uma notificação no e-mail e vai-lhe cair aqui também a tarefa na sua página inicial. Ok? E entrando na sua lista de tarefas, podemos expandir a tarefa, podemos ir consultar a proposta e depois ou solicitamos alterações ou continuamos a fazer isto subir, neste caso agora para o Presidente, ou podemos submeter para agendamento e aí a proposta fica a aguardar agendamento e alguém da equipa da Secretaria Societária ou o próprio Secretário da Sociedade pode ir lá buscar a proposta para
para incluir em agenda da Comissão Executiva, ou também lhe atribuir perfil para possibilitar que submeta diretamente para a agenda de determinada reunião da Comissão Executiva, ou seja, possa dizer eu quero levar isto, por exemplo, na próxima semana. Ok? Isto não é sempre verdade, é o cenário mais comum, mas, por exemplo, nós temos clientes onde os membros da Comissão Executiva apenas têm acesso ao submeter para agendamento, não têm acesso ao agendar em reunião, e só o Presidente e o Secretário da Sociedade é que têm acesso a essa ação. Pronto, isto varia muito da organização para organização e da cultura do próprio órgão. Mais opções que tem disponível. Também pode ser uma coisa que não cai na delegação de competências desta pessoa, mas que pela sua urgência, se calhar um prazo legal, ou qualquer outra coisa de gravidade equivalente, a pessoa entende que deve correr o risco de aprovar fora da sua delegação de competências e submeter para ratificação na Comissão Executiva, ou cai dentro da sua delegação de competências e simplesmente aprova ou rejeita. Eu vou querer levar isto à Comissão Executiva, por isso vou submeter isto para a agenda. Ele, mais uma vez, sugere-me um texto automaticamente, vamos usar, e vamos optar por colocar isto, pode ser nesta reunião. E vamos agendar. Pronto, e com isto fiquei com a nossa proposta agendada naquela reunião de Comissão Executiva. Saltando no tempo para o dia da própria reunião, entrando aqui na reunião, eu tenho a Carolina configurada como membro da Comissão Executiva, mas também está a acumular o perfil de secretário. Ou seja, Carolina não só faz o papel de membro, como também faz o perfil de secretário. Em boa verdade foi só para não ter que entrar com mais um utilizador, confesso-vos, mas em simultâneo também serve para provar que podemos acumular perfis quando existe essa necessidade. Pronto. E aqui podemos ver que temos a integração nativa com o Teams, caso os clientes pretendam utilizar. Isto foi uma reunião que preparámos ontem à noite, onde constituímos agenda com outras propostas, com percursos semelhantes como o que temos estado a fazer, e a reunião já está em curso. Neste momento já há quase 19 horas, ou seja, 18 horas, 54 minutos e 33 segundos e contando. Já temos aqui várias propostas que deliberamos. Podemos expandir cada uma delas para termos acesso aos documentos e até à deliberação que o secretário registou, a Comissão Executiva aprovou, por aí adiante. Esta foi aprovada. Esta foi só para tomarmos conhecimento. Ok, a Comissão Executiva tomou conhecimento, já está a deliberação. E por aí adiante. Reparem também no pormenor que a proposta que nós submetemos, nós quando configuramos este órgão, dissemos qual era a ordenação por tema que queríamos que fosse respeitada. E então ele soube automaticamente ordenar esta proposta logo no sítio certo. Pronto. E depois temos outra aprovada e outra ainda por deliberar. Agora, antes de continuar, queria só mostrar-vos também a experiência que temos da aplicação para iPad, que está disponível para os membros dos órgãos, e aqui conseguimos ver o calendário de reunião. Neste caso eu estou com o utilizador, com o presidente do banco, e entrando na reunião conseguimos ver que temos a agenda com os diversos pontos, os membros também, e conseguimos também navegar pela documentação e ler os documentos, onde também nos é possível, por exemplo, fazermos zoom, ou posso também fazer anotações, por exemplo. Posso também usar marcador, ou carregando em páginas cá em baixo também posso saltar diretamente para essas páginas, ou a partir da própria agenda posso também, vou por exemplo carregar no ponto 3 e ele salta-me para a documentação do ponto 3. Outra coisa interessante da aplicação é que a partir do momento que eu tenha descarregado o conteúdo da reunião para o meu iPad, até posso ficar em offline e continuar a analisar a documentação e a fazer as minhas notas, e depois, quando voltar a ter ligação, tornar a sincronizar. Voltando ao ecrã onde estávamos a trabalhar, faz de conta que já discutimos, faz de conta aqui no banco de faz de conta que já discutimos aqui a aquisição do sistema XPTO, e o secretário agora vai poder fazer várias ações, ou registra uma deliberação, ou lança para votação eletrónica, ou um escrutínio secreto, que eu estou mais habituado a ver as votações secretas a serem utilizadas em casos de processos disciplinares, ou coisas que envolvam um dos membros do órgão. Mas vamos fazer aquilo, como estamos a falar de um órgão executivo, vamos tratar de fazer aquilo que é mais comum, vamos registrar uma deliberação. Aqui vamos dizer que
aprovamos, ou aprovamos com condições, ou não aprovamos. Eu vou fazer uma aprovação simples. Podemos usar uma template e ele gera o texto da deliberação com o que encontra na proposta automaticamente. Eu ainda posso dar aqui mais uns toquezinhos no texto, ou podia escrever um texto completamente do zero, sei lá, com base no visto 3 do Banco de Angola, a Comissão Executiva delibera assim, assado e cozido. Então vamos fazer OK e ficamos com a nossa proposta deliberada. E por fim, vamos também deliberar aqui a última que temos e vamos registar a sua deliberação. Vamos também dizer que aprovamos e vamos também pedir para ele gerar o texto, e ele gera também o texto da deliberação com o que encontrou na nossa proposta, que para mim está bom assim, eu vou aceitar esta deliberação assim. OK. E então com isto, neste momento, ao fim de 18 horas e 58 minutos e 12 segundos e contando, temos 0 propostas a aguardar deliberação, 7 que estão aprovadas, 0 rejeitadas, 1 para tomada de conhecimento, 0 adiadas e 0 retiradas formalmente. Então daqui o secretário vai poder vir à gestão da reunião, que é onde o secretário consegue gerir, eu chamo-lhe as entranhas da reunião, fazer, por exemplo, o envio da convocatória, a divulgação da agenda, onde eu dei a iniciar a reunião há quase 19 horas atrás a dizer que os membros estavam todos presentes. Podemos também gerir entradas e saídas dos membros. Imaginem, por exemplo, que o Joaquim tinha um conflito de interesse e não queria participar da decisão de determinado ponto. Podemos marcar a saída da sala, deliberar o ponto e depois marcar o regresso à sala. Também é possível fazer pausa à reunião, ao fim de 19 horas, pelo menos um pequeno almoço. Agora vamos tratar de encerrar a reunião. Tenho certeza, tenho. E o encerrar a reunião, a única coisa que faz é para o relógio. Entre o encerrar e o selar, o secretário ainda vai poder rever isto tudo, a ver se está tudo correto e fazer algum afinamento que possa ser necessário, corrigir algum documento que tivesse algum erro ou alguma coisa. Agora vamos selar a reunião, tenho certeza tenho, e o selar a reunião é como mandarmos isto para o cofre para todos podermos confiar nisto. Vai selar a reunião e as propostas que deliberamos. E agora vou pedir para ele gerar a minuta data e ele vai percorrer a informação da reunião e gera-me a minuta data, que aqui vou abrir. Vamos aqui abrir num instantinho. OK. E que no caso gerou a minuta data ao usar o template que eu tenho configurado aqui neste exemplo. Mais uma vez, não é o template em si que é relevante. O que interessa é que aquilo que fizemos na reunião está aqui refletido. Inclusive, vamos encontrar aqui também a nossa proposta do sistema XPTO, cá está ela, com a deliberação que colocamos, e depois a última da protocolo de colaboração com a Fundação. E depois os membros do órgão podem ou se imprime isto e assina-se papel e caneta e vai para o livro de datas físico, ou como alguns clientes estão a fazer, assinam com certificados digitais de assinatura digital qualificada e prescindem de continuar a utilizar o livro de datas físico. Ou outros clientes que fazem ambas as situações, mantêm o livro de datas físico, mas também assinam digitalmente para terem o documento disponível e assinado num formato digital. Depois, ao secretário, ainda é possível também selar a própria minuta data. Agora, a última coisa que vos queria mostrar é qualquer uma destas propostas que foi decidida, qual é o aspecto que tem agora. Entrando aqui nesta, por exemplo, podemos logo ver que daqui o secretário vai logo poder encaminhar isto para execução. Mas mergulhando na nossa proposta, nós conseguimos ver com mais detalhe todo o processo pelo qual ela passou. Claramente conseguimos ver que foi aprovada. Daqui também podemos encaminhar para a execução, podemos dar conhecimento e podemos também pedir ponto de situação. Imaginem que eu encaminho para a execução para o Ricardo e o Sérgio e daqui a 4 semanas, porque ainda não tive novidades deles, posso vir aqui pedir um ponto de situação. E conseguimos também ver aqui no histórico que temos todo o percurso que a proposta fez. No caso desta começou no Miguel, subiu para o Marco, do Marco foi para a Carolina, da Carolina foi para o Pedro e foi o Pedro que submeteu para agendamento, sendo a proposta depois aprovada em comissão executiva e aqui podemos ver o link também para aceder à própria reunião da comissão executiva. Depois temos também os documentos e aqui na cronologia conseguem ver aquilo que foi feito ontem ao final do dia, que foram estes eventos todos, que foi assim também tudo seguidinho, e depois a deliberação que acabámos de fazer juntos
também dá para vermos isto na tal vista de diário, com os eventos distribuídos pelos dias, não é? Isto subiu por aqui acima, foi submetido e depois houve a deliberação hoje. Com isto, agradeço o tempo que nos dispensaram e a oportunidade de fazer esta partilha. Contei-vos aqui uma história em cima de Smart Governance, passando pelos diversos perfis, e passo então a continuidade do evento ao próximo orador. Muito obrigado a todos e estarei cá para responder a qualquer questão que surja entretanto. Estava eu a dizer, agradecer ao Pedro Serrano e ao Frederico Prado por esta demonstração, que parece-me ser extremamente interessante, e até certo ponto fiquei com a impressão de que alguns participantes do painel começaram a mostrar interesse já. Pois bem, vamos continuar, porque na verdade o que interessa é que com estes webinars desta natureza promovam essencialmente o intercâmbio de serviços entre corporações. Agora sim, vamos falar sobre o impacto da governação corporativa para o sucesso em IPOs, um tema a ser desenvolvido pelo representante do Banco Caixa Angola, o Sérgio Gaspar. Sérgio, por favor. Exatamente. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado a todos pelo convite que foi formulado ao Banco Caixa Geral Angola. É para nós um prazer estar aqui e representar aquilo que foi a nossa oferta pública inicial neste painel e nesta webinar. Cumprimento os meus colegas de painel e cumprimento também todos os presentes, principalmente os meus colegas, os colaboradores do BCGA e os nossos acionistas, que certamente teremos aqui alguns, os meus votos de cumprimento e de muito boa tarde. Vou então passar a partilhar a breve apresentação que nós fizemos em relação à nossa oferta pública inicial. Certo, conseguem todos ver a apresentação? Sim, está visível. Obrigado. Bom, vamos então falar sobre aquilo que foi a oferta pública inicial do Banco Caixa Geral Angola e tocar em alguns pontos que o banco já faz em termos de corporate governance. Vamos fazer uma síntese da operação e tocar basicamente naqueles aspectos que o Dr. Nivaldo explicou, que são os caminhos que uma sociedade ou uma empresa, neste caso, no nosso caso um banco, deve percorrer para conseguir abrir parte ou a totalidade do seu capital social em público, fazendo uma oferta pública inicial sobre a modalidade da oferta pública de venda, que foi o nosso caso. Bom, como sabem, no âmbito do ProPriv, o Estado angolano decidiu alienar 25% das ações e do capital social e dos direitos de voto que a Sonangol detinha no Caixa Geral Angola. Nós, enquanto emitantes e intermediários financeiros, decidimos, e com base naquilo que foi a decisão da Assembleia Geral de Acionistas, dividir a oferta em 3 lotes, em 3 segmentos. Primeiro segmento para o público em geral, segundo segmento para os trabalhadores e membros de órgãos sociais e o último segmento para os acionistas angolanos que já existiam e que tinham direito de preferência. Neste sentido, foram alienadas 5 milhões de ações, que representavam então os 25% do capital social da Sonangol, em 3 lotes. O público em geral, e como se devem recordar, tinha direito a 1.600.000 ações, que correspondia a 8% dos 25%. Os trabalhadores tinham direito a 400.000 ações, que correspondiam a 2% dos 25% no total. E os acionistas angolanos, que tinham direito de preferência e que abdicaram de parte deste direito de preferência para que se pudesse fazer então uma oferta pública inicial, tinham direito a comprar os dois repartido 3 milhões de ações. Os colaboradores e membros de órgãos sociais podiam então comprar entre 25 a 20 mil ações no lote dos colaboradores. O público em geral podia comprar no mínimo 25 ações e no máximo 200 mil ações. E os acionistas angolanos podiam então comprar no mínimo 100 e no máximo 1.500.000 ações. Optamos também por definir um intervalo de preços, um intervalo mínimo e um intervalo máximo, que depois seria então definido consoante a procura e a oferta das ações no mercado primário. Preparamos aqui um breve cronograma com as principais datas-chave da operação e vamos tocar em termos práticos naquilo que o Nivaldo explicou, que é o processo todo de reorganização societária, de reorganização financeira. Por isso é que nós trouxemos aqui as datas,
para que tenham consciência na prática daquilo que tem de ser feito, do caminho que tem que ser percorrido para que se faça uma IPO com sucesso. Como tinha dito, a apresentação da Bodiva normalmente faz-se uma IPO em 9 meses a 1 ano, nós conseguimos fazê-lo em 6 meses, dado a organização que o Banco Caixa Geral de Angola já apresentava, em termos de corporate governance, em termos de publicação, de relatório de gestão e contas. O nosso primeiro passo foi ter uma reunião de kick-off. O que é que significa a reunião de kick-off? Nós tivemos uma reunião em que estavam presentes o intermediário financeiro, nós, Banco Caixa Geral de Angola, o representante do Estado na operação, que é o IGAP, e os demais assessores que tiveram connosco na operação. Esta reunião de kick-off serviu para estabelecer um cronograma de tarefas, um cronograma ambicioso, dado que nós tínhamos um horizonte temporal relativamente curto por algumas contingências que poderiam acontecer no ano de 2022, como, por exemplo, as eleições. O processo continuou. A partir do dia 17 de março até o dia 31 de maio, foi feito o processo de due diligence, ou seja, foi feita uma radiografia a toda a empresa, toda a informação que iria constar no prospecto de emissão, que é o documento reitor da oferta pública inicial, foi alvo de uma due diligence, ou seja, de uma apreciação externa para que os investidores tivessem segurança naquilo que seriam as informações a publicar no prospecto. E, neste sentido, nós começamos por fazer um aumento no capital social do BCGA por incorporação de reservas. Hoje em dia, o nosso capital social é de 60 mil milhões por incorporação de reservas. Optamos também por começar a fazer reuniões preparatórias com os reguladores. Começamos a fazer uma reunião com a CMC para explicar aquilo que era a nossa intenção, qual era a estrutura da nossa oferta pública inicial, quais seriam as informações mais pertinentes a constar no prospecto. Neste sentido, falamos também com a entidade gestora do mercado regulamentados, que é a Bodiva, que está aqui representada pelo Nivaldo, e começamos a traçar a estratégia de implementação daquilo que seria a nossa estrutura da oferta, lembrem, com 3 lotes, para o sistema que a Bodiva oferece às sociedades que querem abrir capital em bolsa, que é o BIS IPO. Então, começamos a trabalhar internamente, no processo de due diligence, começamos a elaborar o prospecto, começamos a ter reuniões preparatórias com a CMC e depois com a Bodiva para agilizar todo o processo que se viria depois a desenrolar. De 17 de março, ou seja, do mês de março até o mês de junho, o prospecto estava a ser elaborado para que fosse submetido à CMC. Como sabem, a oferta pública inicial só se materializa após a aprovação do prospecto pelo órgão regulador no mercado de valores imobiliários, que é a CMC. O que é que nós decidimos? Decidimos partilhar uma versão preliminar com a CMC e com a Bodiva para alinhar aqui posições. Ou seja, nós tínhamos noção do calendário apertado, o que nós decidimos fazer foi, vamos partilhar com o órgão regulador e com a entidade gestora de bolsa uma versão preliminar para que possamos colher os inputs dos mesmos sobre a materialização da oferta. Como dissemos há pouco, este processo implica uma reorganização financeira, uma reorganização societária, e nós o que fizemos foi formalizar, e a partir do dia 29 de junho, a alteração dos nossos estatutos. Por que é que se faz isso? As sociedades anónimas, outrora de capital fechado e que pretendem ser sociedades anónimas de capital aberto, sociedades abertas, têm que retirar algumas restrições à circulação dos valores mobiliários em mercado secundário. E a nossa decisão foi rever o nosso estatuto, adaptá-lo àquilo que seria e que será e que é hoje a realidade de uma sociedade aberta, e decidimos então retirar algumas componentes do nosso estatuto que poderiam restringir a livre circulação dos valores mobiliários no mercado. No dia 30 de junho definimos então o preço da oferta, ou seja, dentro do intervalo mínimo de 4.250 kwanzas e do intervalo máximo de 5.000 kwanzas, e instruímos formalmente o processo na CMC. Ou seja, remetemos para o órgão regulador o prospecto de emissão e o anúncio de lançamento, onde o emitente diz exatamente aquilo que pretende vender, o número de ações, o intervalo de valores e as condições de investimento para cada interessado. Após
submissão do prospecto à CMC, no dia 4 de julho, o banco decidiu então começar uma campanha institucional de comunicação. Nós tivemos alguns objetivos, um dos quais era reforçar a credibilidade da nossa marca. Ou seja, nós estávamos a comunicar ao mercado que não só estávamos a vender um ativo interessante, não só estávamos a alargar aquilo que seria a oferta no mercado de capitais angolano, que, como disse o Dr. Nivaldo, tínhamos títulos de dívida pública e tínhamos já obrigações emitidas pelo Standard Bank, e depois também tínhamos as ações pelo Banco BAI. Nós estávamos agora a comunicar ao mercado que os investidores teriam outras opções de investimento. No dia 5 de julho, e para afinar o processo, porque o processo é primeiro entregue à CMC, a CMC tem de aprovar o prospecto, e depois a Bodiva tem alguns dias para materializar então aquilo que seria a estrutura da oferta no seu sistema de BIS-IPO. Instruímos também o processo na Bodiva. A Bodiva pede alguns documentos, alguns requisitos que nós temos que ir cumprindo, e nós fornecemos também estes documentos à Bodiva. No dia 12 de agosto, e nesta altura nós já estávamos no mês das eleições, foi aprovado o prospecto pela CMC. A CMC aprovou o prospecto, disse ao mercado que o prospecto estava aprovado e que a oferta pública inicial do Banco Caixa Geral Angola teria, a partir do dia 12 de agosto, datas definitivas. E essas datas definitivas remeteriam então para o mês de setembro. No dia 30 de agosto tivemos a aprovação da admissão pela Bodiva, que é outro passo importante para a materialização da oferta pública inicial, ou seja, já tínhamos a aprovação da CMC, do órgão regulador, já tínhamos a aprovação da Bodiva e então tínhamos tudo para conseguir materializar a nossa oferta pública inicial. No dia 1 de setembro foi aprovado então o prospecto assinado pela CMC, a CMC aprovou o prospecto em agosto e no dia 1 então assina definitivamente e fornece ao emitente o prospecto homologado. Esse prospecto, como refere o Código de Valores Mobiliários e o próprio prospecto, deve ser publicado pela Comissão de Mercado de Capitais, pela Bodiva e pela própria Sociedade Emitente de Valores Mobiliários, nesse caso, o Banco Caixa Geral Angola. Então, no dia 12 de setembro, publicamos no nosso site e as outras entidades mencionadas também publicaram nos seus sites institucionais, ou seja, deram a conhecer ao mercado o anúncio de lançamento da oferta e o prospecto de emissão. Ou seja, a partir do dia 12 de setembro, e agora já em fase de execução, os investidores já tinham todas as informações necessárias para poder, então, decidir as suas decisões de investimento. Ou seja, o nosso prospecto de emissão fazia uma radiografia total daquilo que é o nosso banco, em termos de governação corporativa, em termos de publicação de contas, em termos da composição dos órgãos da administração, em termos daqueles que são os administradores não executivos e executivos, todos estes fatores importantes, quer de governação corporativa, quer da própria estrutura da sociedade emitente, que podem levar a uma decisão mais consciente por parte dos investidores. No dia 5 de setembro, iniciou-se então um período da oferta. Significa que, a partir deste dia, todos os investidores podiam dirigir-se às agências do BCGA, do Banco Caixa Geral Angola, e dar uma ordem de compra, dentro do intervalo de preços e dentro do número mínimo e do número máximo de ações. Passado isto, tínhamos o período de recepção de ordens, tínhamos a data limite para alterar ou revogar ordens, e tínhamos então o fim do período da oferta no dia 16 de setembro. Ou seja, a partir do dia 16 de setembro, quem não participou em mercado primário podia apenas começar a participar em mercado secundário, que, como vão ver, começou no dia 29 de setembro. Dia 21 de setembro fixou-se o preço, dado que a procura foi superior à oferta, fixou-se o preço máximo de 5.000 kwanzas. Depois faz-se um processo importante, que é a liquidação física e financeira, onde os valores mobiliários vendidos pela Sonangol são transferidos para a conta dos investidores e o valor que estava cativo na conta dos investidores é então transferido para a conta das oferentes, que era a Sonangol EP e a Sonangol Holdings. Continuando, e como eu tinha dito há pouco, uma das principais ações desenvolvidas pelo BCGA e que nós trazemos aqui foi então a campanha de comunicação.
nós decidimos estabelecer duas fases para a campanha de comunicação. A primeira visava gerar mais notoriedade à nossa marca e a segunda era então comunicar a realização e a execução da oferta pública inicial. Como vem do lado esquerdo, a nossa primeira mensagem foi: este é o meu banco, ou seja, nós estávamos aqui a apelar ao sentido dos investidores para que havia uma marca, havia um banco que poderia futuramente ser também deles, ou seja, nós fizemos aqui um spot de TV, de rádio, imprensa, cartazes e publicamos nas redes sociais esta mensagem prévia de este é o meu banco, para que as pessoas ficassem de facto interessadas para os próximos passos. A fase 2, então, onde nós temos uma senhora, foi com o lema este banco também é meu e agora pode ser seu. Ou seja, nós aqui estávamos a comunicar ao mercado que os investidores podiam ser sócios de um banco. Outrora, factos considerados como quase que impossíveis no mercado financeiro angolano. Quem de nós imaginaria, antes de surgir a Comissão de Mercado de Capitais, antes de surgir a Bodiva, antes de surgirem os bancos com capacidade para fazer a oferta pública inicial, que um investidor com algum capital poderia ser então sócio de uma instituição financeira bancária? Ou seja, foi aqui fantástico o processo de publicidade que nós fizemos, o interesse que as pessoas foram desenvolvendo daquilo que foram as nossas publicações e os nossos reportes, tanto na comunicação social como nas redes sociais. Bom, passada esta fase, nós tivemos os resultados da oferta. Como sabem, e como eu tinha dito, a procura superou a oferta e daí foi encontrado o valor máximo de 5.000 kwanzas. Nós recebemos 693 ordens de compra e 97,9% das ordens de compra foram dadas no valor máximo, o que mostra bem aquele que é o apetite dos investidores e a qualidade do ativo que estava a ser alienado. É importante também referir que a oferta representou 2 vezes aquilo que era a oferta inicial, juntando os segmentos do público em geral e dos trabalhadores, e que, como a oferta foi superior, como a procura foi superior à oferta, foi aplicado um fator de rateio de 49%. Significa que aqueles investidores que quiserem, imaginem, comprar 100 ações, tiveram um rateio de 49%, dado o elevado índice de procura que nós tivemos. Muito sucintamente, foi este, então, os passos que nós demos para a realização da nossa oferta pública inicial. Tivemos que fazer um processo de due diligence, tivemos que alterar os nossos estatutos, tivemos que publicar um prospecto, tivemos que esperar que este prospecto fosse aprovado pela CMC, tivemos que coordenar com a Bodiva todo o processo de adequação do sistema BIS-IPO para que os investidores pudessem, então, as ordens serem transferidas do nosso sistema do Caixa Angola para o sistema da Bodiva, e depois culminou então com o período e o fim da oferta pública inicial, em que as oferentes conseguiram então alienar os 25% do capital social, as 5 milhões de ações, e conseguiram arrecadar o valor máximo pretendido nesta oferta. Gil, termino agora com aquilo que foram os resultados da oferta e ponho-me então à disposição para questões que possam surgir. Muito obrigado. Pois bem, agradecemos nós, Sérgio Gaspar, em representação do Banco Caixa Angola, que fez aqui uma apresentação bastante clara sobre os passos a dar. Portanto, vamos no segmento, sabendo agora que já estão apresentados os painéis, o momento que se segue é para perguntas e respostas e vai ser conduzido pelo Virgílio Mendes, que é diretor-geral da EMSA. Virgílio, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta sessão maravilhosa, neste webinar, para abordarmos, no fundo, um tema fundamental que depois traz consigo vários outros temas interessantes, como a abordagem do mercado, as oportunidades do mercado, sempre assentes numa perspectiva de boa governança, compliance e agilidade neste processo. Tivemos aqui excelentes apresentações dos nossos preleitores e tivemos um case de sucesso e ficamos cada vez mais felizes e satisfeitos
em perceber que o case que nós trazemos para aqui já apoia as organizações em Angola e futuramente teremos um consórcio entre a Tech 21 África, a MSA e a Smart Governance para continuarmos a apoiar cada vez mais as empresas angolanas naquilo que é o processo de transformação da sua metodologia de governance e assim fortalecer os seus sistemas de compliance e controle interno. Passamos agora para as perguntas e respostas. Obviamente é um processo simples e dinâmico. Vamos ver se temos aqui já alguma questão na nossa caixa de correio. A primeira questão para os nossos parceiros que nos traz aqui a nossa solução tecnológica de Smart Governance. Eu gostava de perceber qual é a agilidade que a nossa solução tem. Obviamente que nós, enquanto parte e conhecedores da solução, conhecemos um bocado, mas era bom para a nossa audiência perceber qual é a agilidade com que se pode implementar a solução, seja por uma média empresa, seja por uma grande empresa, e isto é muito importante porque, tal como apresentou-nos o Nivaldo, futuramente, para um futuro muito próximo, as pequenas e médias empresas já terão alguns instrumentos para transacionar em bolsa. E, obviamente, sendo a questão da governação corporativa uma questão fundamental para a qualidade de membro da bolsa, quer seja quanto operador, quer seja quanto cliente, gostávamos de perceber qual é a agilidade, a facilidade com que se pode implementar a solução para uma média empresa que queira operar na bolsa angolana. Ok, olá. Boa pergunta. É assim, como estamos a falar de um produto, a partir do momento em que o cliente tenha reunido todos os requisitos para poder avançar com a implementação, nós tipicamente na semana seguinte estamos a fazer a instalação e a configuração. Na outra semana seguinte, normalmente são agendadas as formações que estão previstas. E depois o cliente entra em utilização. Ou seja, pronto, variando aqui com a dimensão e com a latência que possa existir na agenda dos diversos stakeholders, se calhar estamos a falar aqui de um processo de 2 a 4 semanas a partir do momento que o cliente esteja pronto para arrancar. E isso eu também acho que é uma demonstração de agilidade interessante. Claro que é totalmente dependente do cliente fazer parte da equipa, não é? E estar a puxar isto para a frente, para fazer acontecer, mas só o ser possível eu já acho que é muito bom para todos. Muito obrigado, Pedro. Creio que foi bastante esclarecedor. Temos aqui mais uma questão e esta questão creio ser mais dirigida para a Bodiva porque tem muito impacto a nível da operação para o mercado. Portanto, Nivaldo, após a questão, gostávamos de ouvi-lo com base na vossa experiência enquanto Bolsa de Valores. A questão é do Gaspar Silva e pergunta-nos até que ponto a falta de prestação de contas regulares de um banco pode afetar uma potencial pretensão de fazer uma IPO? E é uma pergunta bastante pertinente. Nós temos que ter em atenção aqui, Gaspar, se não estiver a ouvir, o requisito dos requisitos, né? E para o mercado de bolsa, sobretudo para aquilo que é um dos requisitos principais, a exigência é muito clara. A empresa deve ter pelo menos 3 anos de atividade, sendo que terá que apresentar o exercício do último ano auditado e terá que fazer a publicação dos últimos exercícios. Ou seja, ou melhor, o relatório de contas tem necessariamente de ser, portanto, auditado, não é? Então, nesse sentido, a empresa deve publicar os restantes anos que estão em causa para que efetivamente possa fazer face a esse requisito. Importa salientar que este requisito não é mais do que diferente do que aquilo que nós estamos falando, que é a disponibilização da informação. É por aí que o investidor mais atento, ou eventualmente menos atento, ou até mesmo aqueles serviços de recomendação, aqueles serviços de análise que qualquer cliente pode recorrer junto de uma corretora, de uma distribuidora, ou mesmo de um banco, e vai tentar perceber como é que funcionam os indicadores desta empresa. Então, é a partir daí que este investidor, e sobretudo se for um investidor mais complexo, mais sério, mais maturado, vai querer ver esses indicadores e tentar perceber qual foi a linha de crescimento, a linha de evolução desta empresa, para que efetivamente possa tomar a decisão de investimento
sobre a ação, sobretudo a obrigação que for emitida. Obrigado. Gil. Fantástico, fantástico, Nivaldo, telegráfico e eloquente. Também vamos ouvir o Sérgio, que enquanto emitente, obviamente, passou pela experiência do outro lado. Exatamente isso que disse o Nivaldo. A publicação e a inserção das contas auditadas no prospecto é um dos fatores exigidos não só pela Bodiva, mas como também pela Comissão do Mercado de Capitais, para a própria proteção do investidor. Ou seja, o investidor tem de saber onde é que está a depositar parte do seu capital, se a instituição é financeiramente credível ou não. Daí, este aspecto das contas ser um fator importante, não só para a própria segurança do emitente, que está a vender um determinado ativo em mercado, mas do próprio investidor que vai fazer uma leitura. Não se esqueçam que o investidor ele tem alguns objetivos, um dos quais não é só receber dividendos, mas é também apostar no negócio de uma determinada empresa. E as contas vão dar estas informações, ou seja, vão dar um conforto adicional ao próprio investidor para a aplicação do seu capital num determinado ativo financeiro. Muito bem. Nivaldo, ainda dentro do mesmo espírito, surge aqui um grande desafio. Em regra e por comportamento do mercado, nós vamos identificando este gap. As pequenas e médias empresas não auditam as suas contas. E na hipótese de terem algumas balancetes e demonstrações financeiras, também não estão submetidas a um fiscal único, pelo menos para uma validação independente. Como é que a Bolsa de Valores espera reagir a esta expectativa, na perspectiva de que, se por um lado causam volumetria ao mercado, por outro lado têm um déficit significativo a nível da qualidade da informação? Qual é a perspectiva da Bolsa nesse aspecto? Bem, obrigado. Mais uma vez uma excelente questão e volto a recordar aquilo que eu disse na apresentação. É o contexto dos requisitos agora diferentes ou agora mais flexíveis para as pequenas e médias empresas. E nessa questão da auditoria às contas, as pequenas e médias empresas terão aqui a possibilidade de serem auditadas por um perito contabilista que esteja inscrito na OCPCA, na Ordem dos Peritos e Contabilistas de Angola, e também na Comissão do Mercado de Capitais como auditores externos. Neste sentido, as pequenas e médias empresas, e é uma questão que eu depois tentei exemplificar aqui com a minha participação num evento de ontem, na Rádio Nacional, em que tinha um colega de painel que dizia que o Estado tinha que continuar a dar o suporte às empresas, não é? E a minha questão foi, mas quer dizer, um gestor, um acionista, para ter as suas contas controladas, ter os seus recursos controlados, ainda tem a necessidade de ser o Estado a ajudá-lo a controlar esses aspectos, essas variáveis? Bem, eu penso que não. Então aqui o desafio que também fica, e mediante aquilo que é o nosso esforço e aquilo que nós temos que olhar, que é a realidade existencial, nós temos aqui hoje presente uma instituição que trabalhou muito connosco, que é o INAPEM, e da qual eu deixo aqui também a minha palavra de agradecimento do ponto de vista de termos tentado encontrar uma solução para poder incluir também as pequenas e médias empresas. Nós percebemos essas dificuldades, né? E é daí que surgiu então a recomendação junto do regulador para permitir que dentro do balcão organizado, então, essas contas pudessem ser auditadas por um perito contabilista. O que eu quero aqui dizer e deixar o apelo é que o desafio não se prende só com a infraestrutura que hoje está criada, mas prende-se essencialmente com aquilo que é o rigor, aquilo que é a vontade do próprio acionista das pequenas e médias empresas em organizar a sua empresa, não é? Porque senão estaremos nós aqui a desvirtuar também aquilo que é o contexto de uma bolsa. E esta informação, esta apresentação desses relatórios e contas, esta produção de informação financeira ou contabilística é importante, não é? É fundamental. E eu também gostava aqui de lembrar que o país, naquilo que eu sou aspecto de formação, e eu próprio formei-me, e desculpem abrir aqui esse parênteses, nós já temos aqui classes, já temos aqui pessoas que fizeram tiveram licenciatura focada em economia, em finanças, em contabilidade. E, portanto, devem aplicar esses conceitos naquilo que é a sua atividade, sobretudo privada, caso sejam pertencentes a estas empresas, ou então continuem a trabalhar dentro daquilo que são outras empresas e que consigam exibir o seu conhecimento adquirido ao longo dessas formações.
E não temos forma de como passar a fazer diferente, né? Nós precisamos de produzir, nós precisamos de organizar esta informação para que efetivamente possamos contornar e ir dentro de um túnel que nos permita encaminhar então essas pequenas e médias empresas ao mercado de capitais. E até digo mais, é que as empresas, olhando para os requisitos da Bolsa, não precisam só de olhar para aquilo que é o cumprimento destes requisitos, mas para a própria organização interna da empresa, para o próprio controlo da própria empresa, faz sentido as empresas organizarem-se nesse sentido, estruturarem-se nesse sentido, né? Porque isso vai permitir efetivamente controlar e tomar decisões mais fáceis. Bem, e na verdade, na era da transformação digital, quanto mais ágeis nós formos na implementação dos controles e modelos de gestão, mais eficácia teremos na abordagem ao mercado. Aqui uma questão também que foi posta no chat e acabou por ser já respondida pelo Pedro, mas obviamente que nestes webinars é comum que nem todos tenham a possibilidade de ler o chat pela própria modalidade do webinar, e a questão está muito relacionada com a segurança de informação. Pedro, eu ia pedir que voltasse a falar um pouquinho sobre a questão do Anonymous. É perigoso o Anonymous estar aqui entre nós, mas ele pergunta se a segurança de informação é primordial para este tema. Como o Smart Governance garante a proteção de dados? Pedro, pode voltar a falar-nos um bocado da questão da segurança de informação no Smart Governance? Posso sim. Esta questão é muito boa, na minha opinião, porque mostra a preocupação de quem quer que seja o Anonymous. Mas a resposta também é uma resposta simples, como espero que os meus contributos também estejam a ser. O Smart Governance, quando é implementado, é sempre implementado do lado do cliente. Fica sempre ou no data center do cliente ou na nuvem do cliente, mas fica sempre do lado do cliente. O que quer dizer que toda esta implementação, dados inclusive, estão do lado do cliente, debaixo das políticas de segurança do cliente, e o cliente assim retém a soberania total sobre os dados e sobre a sua implementação de Smart Governance. Isto quer dizer que os dados não estão entregues a terceiros, não é? E por isso que o cliente, seja um banco, seja uma grande empresa, ou que seja, não está sujeito da boa ou má gestão que um terceiro possa fazer dessa infraestrutura. Ok? Por isso, as práticas de segurança que essa organização já tenha são as práticas de segurança que se aplicarão também a todo o resto. Muito bem, Pedro. Muito obrigado pela clarificação. Esperamos que no próximo evento, o Anonymous já tenha a possibilidade de ter um bilhete de identidade e segurança social para que nós possamos saber quem é o Anonymous e não estamos a falar com um cidadão sem rosto, que isto também é muito importante. Eu virava aqui também novamente a questão das ofertas para o mercado para as pequenas e médias empresas. E nós vamos, dentro das boas práticas de governação, vamos focar aqui a nossa questão para o Sérgio. Sérgio, obviamente que enquanto o banco emitente já com provas dadas de sucesso, e já agora parabéns pela vossa abordagem ao mercado, vocês têm também na vossa pool de clientes um conjunto de pequenas e médias empresas que muito provavelmente precisarão do vosso apoio para fazer todo este processo de indução à Bolsa de Valores até se tornarem efetivamente emitentes. Qual dentro das boas práticas, de que forma o Banco Caixa Tota está preparado para apoiar os seus clientes que pretendam fazer esse salto de qualidade? Exatamente, muito obrigado pela questão. O Banco Caixa Geral Angola, enquanto intermediário financeiro e enquanto instituição financeira bancária, pressupõe que tenha uma determinada carteira de clientes e uma determinada atuação no mercado de capitais. Como sabem, as instituições financeiras bancárias, em princípio, irão perder a licença desta intermediação financeira e gestão de carteira de terceiros a partir do mês de janeiro,
No entanto, nós estamos a ver e temos todos os mecanismos assegurados e temos toda a competência necessária para o efeito para apoiar as pequenas e médias empresas que queiram abrir parte ou a totalidade do seu capital social em bolsa. Nós temos alguns clientes que têm uma linha aberta para o banco. Nós temos neste momento a área e a secção de relação com investidores, onde cada investidor, cada interessado pode colocar questões e nós teremos todo o gosto em ajudá-los neste desidrato, neste ou noutros objetivos que cada investidor possa ter. Como disse o Nivaldo, a Bodiva também tem agora estratégias para simplificar o processo. Como nós todos sabemos, contratar um auditor externo pode ser, em termos de encargo, muito pesado para as pequenas e médias empresas. Então, como nós vimos, a Bodiva também está aqui a simplificar o processo. Do nosso lado, do Banco Caixa Geral Angola, nós estamos sempre abertos para apoiar no desenvolvimento do mercado de capitais angolano, porque o mercado de capitais só efetivamente será mais forte e sólido com mais empresas cotadas, com mais opções para que os investidores possam diversificar as suas carteiras de investimento. Virgílio Mendes, acredito que existam ainda muitas questões por serem que estejam a ser colocadas e então provavelmente por serem respondidas. Entretanto, o nosso tempo tem de ser cronometrado e temos que, portanto, respeitar também o tempo que nós próprios estabelecemos. Assim sendo, com este bloco de perguntas e respostas, damos por terminada esta webinar, organizado pela Tech 21 África e pela MSA, com o apoio da Bodiva, do Banco Caixa Angola, da Mundial Seguros e da Cave Digital, ou da Cave Digital. Agradecemos os seus representantes Nivaldo Matias, Sérgio Gaspar, Frederico Prado e Pedro Serrano pelas vossas contribuições e agradecemos também a nossa audiência. A todos, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Tudo bom. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos.